Bom, pessoal, vamos então dar início à terceira parte de nossa videoaula sobre essa quarta e última semana de trabalho da nossa disciplina. Vamos falar brevemente sobre a qualidade dos textos didáticos e de divulgação científica e também um pouco sobre a produção de textos de divulgação científica e didáticos por nós estudantes de Ciências Naturais e Biologia. Vamos lá? Então, pessoal, começando aí falando um pouco sobre a qualidade dos textos. Como eu já comentei no último vídeo, é muito importante que nós, professores, tenhamos aquela noção de que nós devemos fazer uma curadoria quando nós vamos selecionar esses textos de divulgação científica e textos didáticos para a nossa sala de aula. Como eu já comentei, nós não devemos utilizar textos aleatórios, simplesmente por questões polêmicas ou por questões que são interessantes. Nós devemos sempre buscar por textos que vão nos auxiliar. Nós estamos aqui procurando ferramentas para que o conteúdo presente no currículo escolar seja trabalhado da melhor forma possível, buscando dar uma abordagem CTSA, buscando valorizar todos os aspectos da produção do conhecimento científico e tentando contextualizar aquele conceito, aqueles conceitos, aquela teoria com o cotidiano dos alunos. Então, nós temos, primeiramente, que nos atentar para a qualidade desses textos didáticos. Eu fiz aqui uma busca muito rápida pelo termo Covid-19 na revista de divulgação científica. Qual a revista mesmo? Super interessante, perdão. Foram várias revistas e eu selecionei essa daqui, que é uma revista muito utilizada por estudantes, né? Uma revista de divulgação científica, mas que a gente tem que tomar cuidado com a qualidade dos textos que são apresentados lá. Buscando aqui sobre Covid-19, 473 resultados foram apresentados, né? E esses textos estavam lá todos disponíveis para você ler e utilizar, imprimir se você quiser, dando as devidas fontes, né, referência aos seus alunos. Os primeiros, né, o que apresentaram aqui, provavelmente por ordem por data de publicação, os mais recentes em relação a esse termo, foram esses dois aqui. O primeiro, né, sobre besouros rola-bosta, essenciais na pecuária, sofrem com ivermectina dada ao gato. O segundo estudo que relacionava tabagismo a menor chance de ter Covid-19 é retirado do ar. Dois temas muito interessantes. Porém, o primeiro, né, que fala sobre o Covid-19, ele não trata especificamente sobre a Covid-19. Eu só fui descobrir isso quando eu abri o texto, fui relacionar os aspectos da Covid e fui ver se tinha algum ponto ali de contato com, sei lá, alguma temática que a gente está trabalhando em sala de aula, como, por exemplo, viroses, né? E aí fui analisar a qualidade desse texto. Depois eu peço que vocês também entrem nesse site, né? Eu sempre deixo aqui os links do lado para vocês terem acesso. E vejam esses textos, especificamente esse. Seria legal que vocês o lessem na íntegra também, né? Achei interessante esse de besouros rola-bosta, porque você pode tratar ali a questão de zoologia, de insetos e também a questão da virose, né? Porém, lendo o texto, eu vi que não tinha tanta relação assim com a Covid, né? Ele só foi relacionado porque ele tratava da ivermectina, né? Abrindo o texto, eu já de cara a gente viu que esse texto secundário aqui, que tem abaixo do título, que é o texto que chama a atenção do leitor. Tem o título principal, né? Besouros rola-bosta, essenciais na pecuária, sofrem com ivermectina dada ao gato. Ok. Depois vem. Eles têm a função de limpar o cocô do pasto, enterrando junto parasitas perigosos. Mas o vermífugo ministrado aos bois mata esses insetos e atrapalha a produção. Então, olha só, se você quer trabalhar o conteúdo de Covid, primeiro que você já viu que esse texto aqui não tem a qualidade necessária, ele nem está fazendo a abordagem da temática que você pretende, né? Trabalhar em sala de aula. Já é um texto que você já não ia utilizar como uma ferramenta de contextualização em sala de aula. Um aspecto que eu chamo a atenção, gente, muitas vezes, é que esses textos trazem alguns aspectos que estão expostos na linguagem que a gente deve evitar, como, por exemplo, o antropocentrismo, né? Olha só, ele diz que os besouros rola-bosta têm a função de limpar o cocô do pasto, né? Essa é uma forma de a gente escrever, de expressar, que denota alguns aspectos não muito legais de serem reforçados, né? O besouro, ele não tem uma função
de limpar o cocô do pasto? Ficou parecendo que nós contratamos o besouro para ele ter uma ação específica, ele recebe um salário, ele está trabalhando ali. Essa é a função dele. Bom, o besouro, como um ser vivo, ele tem um comportamento, ele tem uma história de vida, ele tem suas adaptações. Dentre as suas atividades presentes no seu ciclo de vida, ele faz esse processo de limpar o cocô do pasto, mas ele não está limpando o cocô do pasto, ele está pegando recurso para ele poder depositar os seus ovos, para ele se alimentar ou para ele construir sua casa. Ele está fazendo aquilo porque dentro da vida que ele tem, aquilo é um aspecto importante. Ele não está fazendo aquilo para limpar o cocô do pasto e depois nos ajudar na nossa produção de bois, né? Isso é uma forma de abordar o conteúdo não muito legal, porque você vai pensar, qual que é a ideia que os seus alunos vão pensar? Bom, então todos os outros organismos vivos, eles atuam para poder, então, satisfazer todas as necessidades do ser humano. Não, não é assim. Nós temos inter-relações. Cada organismo tem seu ciclo de vida, os seus hábitos, os seus comportamentos. Nós estamos adaptados a esses diferentes organismos. Então, nós já estamos integrados a esses demais organismos. Então, já tem uma estrutura. Qualquer coisa que se altere nos causa impacto. É isso. Não é necessariamente uma função que aquele organismo exerce, né? Então, quando a gente fala de funções ecológicas, é um assunto que mais ou menos é tratado aqui nesse tema, né, desse texto. A gente tem que ainda ter mais cuidado ainda, porque ainda ficou parecendo que toda a natureza ela está trabalhando para o bem-estar da humanidade, né? E não é exatamente assim. A questão de ter uma visão integrada do homem com a natureza é muito importante também. Nós não estamos a par da natureza, nós fazemos parte da natureza. Dando sequência aqui nesse mesmo texto, ele foi escrito por um entomologista, agrônomo, engenheiro agrônomo, de uma universidade X, e com certeza ele tem muito conhecimento sobre isso, né? Eu não estou criticando aqui essa pessoa que realizou esse texto. É muito difícil a gente fazer texto de divulgação científica. A gente tenta utilizar uma linguagem que vai aproximar do leitor, vai aproximar daquele estudante, mas nem sempre isso é fácil de ser feito, porque a gente pode cometer pequenos hábitos de escrita que não vai favorecer a construção de uma ideia progressiva da ciência, assim, uma ideia de ciência que sempre está dando certo, ciência que está aí para poder satisfazer as necessidades humanas apenas, e isso não é tão simples de ser feito, tá? Eu estou usando isso aqui a título de exemplo para a gente prestar atenção e ler com mais critério os textos que a gente pode utilizar em sala de aula. Dando sequência nesse mesmo texto, lá no final ele começa falando desses animais que estão constantemente infectados por lombrigas, né? Aí depois ele fala do medicamento por características químicas, a ivermectina é amplamente utilizada como método de controle em diferentes animais. Ok, aí depois ele faz um comentário de que, entre eles, ela foi alçada à fama com a pandemia do Covid-19, que ela passou a ser recomendada para o tratamento preventivo da doença, apesar da absoluta falta de comprovação científica. Ok, isso ele vai tratar em outro texto, né? Já tem até o link, né? Também é o caso nessa reportagem da Super. Em seguida, ele inicia o parágrafo com a seguinte frase: voltando ao mundo animal. Devido ao tamanho do rebanho nacional, são 214 milhões de cabeças de gado, enfim. Aí eu te pergunto, voltando ao mundo animal, nós não fazemos parte do mundo animal? Nós já estamos no mundo animal, né? Os animais, como que é essa abordagem? Será que ele está fazendo uma abordagem que está separando o homem dos demais animais? Como que é a percepção dos estudantes ao lerem essa reportagem, né? Então, a gente tem que chamar bastante atenção para esses detalhes, porque a gente não quer reforçar esses aspectos. Novamente, não é simples de se fazer texto de divulgação científica, é muito difícil. Muitas vezes, ao tentar simplificar algum conceito, você acaba trazendo ele de forma incorreta, né? Então, é comum haver erros conceituais em texto de divulgação científica.
Então, eu ressalto aqui a importância da gente ter uma análise crítica na forma da escrita, focando no jeito que a pessoa escreve, para não reforçar preconceitos, focando na qualidade dos conceitos que são apresentados, para você não equivocar os alunos em relação aos conceitos básicos da biologia, em relação aos elementos gráficos que aquele texto traz. Às vezes traz várias imagens que são muito boas, às vezes não traz imagem nenhuma, ou uma imagem que não vai acrescentar, não vai ajudar o aluno a entender, aluno, estudante, né, a pessoa em geral, a compreender aquele conceito. Então, esses 3 elementos são muito importantes. A presença da forma da escrita, as questões subjetivas, a presença dos conceitos serem tratados de forma coerente, sem erros conceituais, e a linguagem, se usa gráficos, se usa fotos, se usa imagens, isso é muito importante. Então, só para finalizar essa parte da qualidade de textos didáticos, tem esse artigo que eu achei muito interessante, inclusive vocês vão utilizá-lo muito para fazer a nossa atividade de seminário, porque ele é um artigo que vai nos orientar em relação a critérios que a gente pode considerar para produzir um bom texto didático, né, ou um texto de divulgação científica. Ele analisa a produção de textos didáticos, de divulgação científica, que foi realizado entre licenciados em ciências naturais, né? É um artigo que foi publicado em 2010 por Nascimento e Júnior, nessa revista aqui brasileira de pesquisa em educação e ciências. E eles trazem dados muito interessantes, né? Eles trazem os seguintes dados aqui. Eles primeiro colocam as categorias, né, que eles consideraram para analisar esses textos, e os textos foram de física e de biologia, né? Alguns de física e de biologia. Eles compararam não biologia com física, né? Mas eram temáticas diferentes. É só para deixar claro, não quer dizer comparar os alunos de física com os alunos de biologia, mas ele levantou vários aspectos que são os critérios que nós vamos utilizar, as categorias que nós vamos analisar para verificar a qualidade dos textos que vocês irão produzir no âmbito do seminário final da atividade avaliativa, como atividade avaliativa dessa disciplina, ok? Vamos passar um por um? O primeiro é o apelo inicial à leitura. Ele considerou se esses alunos, eles, ao escrever esses textos didáticos, faziam essa chamada aqui, que é justamente essa que nós vimos aqui anteriormente, né? Que é essa que eu falei. Eles têm a função de limpar o cocô do passo, enterrando junto a parasitas perigosos. Enfim, essa chamada inicial aqui, ela vai captar a atenção do leitor. Então, é importante a gente ter essa chamada, esse apelo inicial à leitura, desse momento que você fala com o aluno assim, opa, aqui tem alguma coisa interessante e eu quero ler esse texto. Então, isso é um aspecto positivo, ele analisou que vários textos foram escritos e consideraram esse aspecto, essa categoria. O outro aspecto analisado é a interlocução direta com o leitor. Então, utilizar a palavra você, conversar diretamente com o estudante, não dizer para qualquer pessoa, você vai conversar com quem vai estar lendo aquele texto, né? Isso é um aspecto que ele considerou que foi mais presente, né? 12 ocorrências entre os textos analisados. O outro aspecto é a presença de procedimentos explicativos, porque muitas vezes no meio do texto de divulgação científica você está ali falando de, sei lá, dos besouros copófagos, então você vai ter que explicar o que são esses besouros, por que eles são chamados assim, de onde vem essa palavra, como que esse hábito é importante para o ciclo de vida desse besouro, então você vai ter que introduzir ali procedimentos explicativos. Então, não é só divulgar a essência geral, mas algumas coisas deverão ser explicadas. Isso é importante. Da mesma forma, isso ele encontrou em quantos textos? 19 textos, foi bem presente, né? O outro aspecto é a referência a teorias científicas e presença de terminologia técnica. Não tem como, muitas vezes, você fugir disso, né? Você fazer um texto de divulgação científica sem se referenciar a uma teoria científica. Mas isso não é totalmente ruim. Vou ter que referenciar. Isso é bom, isso é muito bom. É bom que você faça essas referências. É bom que você utilize a terminologia técnica
contanto que você faça as devidas explicações, porque muitas vezes é uma terminologia técnica que é desconhecida do público geral. Então, você precisa explicar, não necessariamente apresentar um glossário, colocar muitos desses termos, mas tentar colocar alguns e sempre depois que você coloca a explicação deles. Você não, de cara, já fala embriogênese. Primeiro você fala do processo de produção de determinado tipo de célula. Depois que você vai falar que aquilo se chama embriogênese. Porque senão você foca demais na palavra e esquece de focar no processo em si, isso, e acaba que os alunos são chamados, têm atenção mais chamada para a terminologia, para a memorização daquela palavra, do que para o entendimento daquele processo. Então, um aspecto muito importante ser considerado dos textos de divulgação científica. Ele observou aqui em 24 textos, então foi um aspecto positivo. Outro aspecto é recuperação de conhecimentos tácitos. Então, você tem que fazer links, você tem que fazer pontes, conexões com algo que seja parte do cotidiano daquele leitor. Então, se você vai falar sobre ivermectina, besouros e cocô do pasto, enfim, e você não conecta lá com o dia que o menino foi na roça, foi na fazenda e visitou um boi e encontrou o besouro e observou um besouro rolando bosta no pasto, se você não conectar com algum aspecto do cotidiano desse aluno, você também não vai ter essa ponte. Então, você precisa colocar isso, algum aspecto, alguma coisa que vai conectar e algum conhecimento que ele já apresenta sobre aquilo, uma experiência pessoal, alguma percepção, algo que vai fazer essa conexão. Bom, ele observou isso muito poucas vezes, apenas em 2 textos, né? Um de biologia e outro de física, que consideraram esse aspecto. E é muito importante, gente, isso dá mais qualidade para o texto. Outra categoria, menção às situações próprias do cotidiano do leitor, que é exatamente isso que eu falei, não só recuperar um conhecimento que ele já tem sobre alguma coisa, ele já experimentou aquilo, ele tem um conhecimento prático daquilo, não necessariamente conhecimento teórico, mas ele tem um conhecimento prático, mas isso faz parte da vida dele. Né? Não, eu moro na zona rural, eu tenho contato com o gado, com o boi, com o pasto, então isso é algo que faz parte da vida dele. Então chama isso, conecta isso, faz com que ele pense que aquilo que ele está estudando não é algo além da vida dele, é algo que está presente no cotidiano da vida dele. Né? Isso também dá qualidade ao texto, ele observou com mais frequência em 16 textos, 5 em biologia e 11 de física. Outra categoria, presença de texto imagético de analogias. Então, é aquilo que eu já falei, é importante ter imagens, é importante ter gráficos que chamem a atenção, nada muito complexo, mas algo para ilustrar. E a presença de analogia também, porque veja bem, a analogia tem que ser feita bem feita. Uma analogia não pode fazer com que o aluno entenda algo de forma correta. A analogia não é tão simples de ser feita, mas é importante que seja feito, porque isso também ajuda o aluno a entender. E isso é um aspecto positivo. Então, fazer analogias, mas fazer analogias da forma correta. Então, muitos textos didáticos trazem analogias que, ao invés de ajudar o aluno a entender aquilo, ele vai entender aquilo de acordo com a analogia, mas uma analogia mal feita vai fazer com que ele tenha uma compreensão incorreta sobre um determinado conceito, ok? Tem que ter, é importante, dá qualidade, mas tem que ser feito da forma adequada. Outra categoria, presença de abordagem de CTSA versus restrição ao conteúdo científico. Como que esse conhecimento, esses conceitos, esse conteúdo é trabalhado? Ele é trabalhado de forma isolada da sociedade, da tecnologia, do ambiente, ou ele tenta apresentar uma visão integral? Ele tenta mostrar que aquilo não é apenas um conhecimento da ciência, e que a ciência está isolada. Não, esse texto ele traz aspectos sociais, ele traz aspectos econômicos, ele traz aspectos humanos, ele traz aspectos relacionados ao meio ambiente, as questões mais polêmicas que nós temos atualmente na nossa sociedade. Ele fala isso é um aspecto positivo. Então,
fuja dos textos que trazem apenas um conteúdo restrito à ciência, né? Tem que abordar de forma integral. E, por último, a presença de erros conceituais. Como eu falei, é muito frequente a gente ter ali presença de erros conceituais. Às vezes, em livros inteiros de divulgação científica, você vai ter ali erros conceituais, ou às vezes distribuídos ao longo do texto didático, que são presentes em livros didáticos. Então, tem que olhar com carinho, tem que olhar com atenção para a gente não deixar passar textos com erros conceituais para os alunos, porque ao invés da gente ter ali uma ferramenta, uma coisa que vai ajudar você, você vai ter mais problema, porque depois vai ter que reexplicar aquele conceito para o aluno, ok? Bom, pessoal, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Prestem bastante atenção nesse artigo, leiam. Ele traz as categorias que nós iremos utilizar para analisar a qualidade dos textos de divulgação científica que vocês foram convidados a produzirem agora no âmbito da nossa disciplina de Educação Científica, Tecnológica e Ambiental, ok? Um abraço a todos vocês, bons estudos e até a próxima.